Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje ao nosso Café com Bíblia, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Glória a Deus, em tudo dai glória, né? Então hoje nós estamos iniciando o livro de segundo Reis. Aleluia, Deus. Depois da morte de Acabe, rebelou-se Moabe contra Israel. Moabe anteriormente tinha sido conquistado por Davi. Segundo Samuel 8, do versículo 2 e o versículo 23 o 23, o 20. Aleluia. Mas depois da divisão em dois reinos, Judá e Israel, Moabe ficou em poder de Israel. Os moabitas foram grandemente oprimidos por Urim e por Acabe. Então, ao morrer Acabe, Mesa, rei de Moabe, rebelou-se contra Israel e conquistou sua independência. Acasias caiu pela persiana de uma sala da casa que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e lhe disse: vão e perguntem a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se acaso sararei desta enfermidade. Olha o que ele foi buscar, né? Além dele contender, ele estava buscando o que não era de Deus. Eita, Jesus da glória! Acasias rejeitou o último remanescente da fé na salvação que foi proporcionada pelo Senhor, na qual acreditaram os patriarcas de Israel, e consultava um oráculo de fora, como se a voz de Deus estivesse em silêncio em seu próprio país. Olha a gravidade, né? A gravidade da coisa. Em geral, o pecado da igreja moderna tem pouca diferença em relação ao pecado de Acasias. Depois de optar pela humanística e pelo ateísmo da psicologia, a igreja em geral tem abandonado o Deus da Bíblia. Ela tem tentado cobrir o seu pecado, chamando a sua incursão, né, ao modernismo de psicologia cristã. Entretanto, tal coisa não existe. A psicologia não é uma verdadeira ciência. Seus vários métodos de tratamento são dignos de um circo romano. Eita glória! Tem suas raízes no ateísmo, na evolução e no humanismo. Isso é totalmente oposto da Bíblia. Assim chamada psicologia cristã não é nada diferente de qualquer outro tipo de psicologia. O adjetivo cristã é dado somente para enganar o ingênuo público cristão que, além disso, em geral, tem abandonado a Bíblia. Então o anjo do Senhor falou com Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e lhe dirás: não há Deus em Israel, de modo que vos tende ido consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom. A ação de Acasias, né, apresenta uma negação completa e absoluta da divindade do Senhor. Consultar um oráculo de fora era equivalente a dizer que a voz de Deus tinha ficado totalmente em silêncio em sua própria terra. Este ato demonstrava que Israel estava metendo-se ainda mais na apostasia de Acabe e tinha iniciado. Como foi dito, a igreja moderna está fazendo a mesma coisa ao aceitar a psicologia humanística,
faz isso sobre a farsa do disfarce de que toda a verdade é verdade de Deus. Ou real, né? Significado disso é: se for verdade, deve ter se originado em Deus. Entretanto, que sempre se diga, a verdade não é uma filosofia, é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 14, do versículo 6. O 17 e o 17. E 1 João 5, do versículo 6. A palavra de Deus afirma ter resposta para todos os problemas do homem. E somente a palavra de Deus faz isso. Está lá em 2 Pedro 1, do versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor: do leito em que subiste, não descerás antes, certamente morrerás. E Elias se foi. A palavra, portanto, é enfática e equivale a, por esta razão, ou cerca deste fato, porque Acasias tinha apostatado de Deus. O Senhor o sentenciou a morrer por causa dos efeitos da sua queda. Não se recuperando, ele só teria se recuperado se ele tivesse agido de outro modo. E quando os mensageiros voltaram para o rei, ele lhes disse: por que, pois, voltastes? Quando o mensageiro voltava rapidamente, Acasias, ele se deu conta de que eles não poderiam ter ido a Ecrom e voltado dentro deste prazo. Portanto, ele lhe pergunta: por que e como eles tinham retornado tão rápido? E eles lhe responderam: encontramos um varão que nos disse: ide e voltai para o rei que vos enviou, e lhe dizei: assim diz o Senhor, não há Deus em Israel para que tu envies a consultar Baal Zebude, Deus de Ecrom. Portanto, do leito em que subiste, não descerás, antes morrerás certamente. Então ele lhe disse: que aspecto tinha aquele homem que encontraste? E vos disse tais palavras? Eita, Jesus da glória. O nosso Deus, ele fala na terra, né, ainda. Eu sou grata a Deus. Eu sou muito grata. Porque passo muita luta, muita peleja. Porque aqui você vê que é uma guerra aqui, entre reis, né? Cada um querendo ser melhor, cada um querendo o que é do outro. A gente sabe que hoje é assim mesmo. Tá pior, né? Tá muito pior, que é escancarado as coisas. Tá muito pior. O pecado tá aí. O ser humano, ele peca, ele erra. Mas é tão maravilhoso quando o ser humano, ele se dá conta de quanto que errou e vai para os pés do Senhor. E é perdoado. E o Senhor diz: volta, vai fazer o que eu te mandei. É maravilhoso quando você sente a presença de Deus, quando o Espírito Santo fica sobre você, que o Espírito Santo abre tua boca para falar as coisas. É maravilhoso. Deus, esse Deus é maravilhoso. Gente, tem gente que não lê o Velho Testamento. Porque depois que Jesus veio, não precisa ler mais o Velho Testamento. Precisa sim, porque você precisa entender o que aconteceu e o que ainda acontece na vida do ser humano. Quando eu comprei esta Bíblia aqui, o Senhor fala pequenos textos, no final ora, fala alguma coisa sobre o texto, ora e envia, porque precisa chegar nos 4 cantos da terra, né? Tem um canal no YouTube, quem quiser procurar lá,
Tem até quase o final de Primeiro Reis. Mas tivemos um problema no canal, que começou com muito ruído, a gente ainda não conseguiu descobrir por quê. Não sabemos se é o aplicativo ou se é do WhatsApp que vai para o YouTube que está acontecendo isso. Mas eu voltei a fazer normal pelo WhatsApp, não tem problema. O importante é chegar a mensagem de Deus. O importante é levar o ID. O Senhor diz na palavra dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não pare. Se alguém tenta te parar, você não para. Continua. Porque você está sob o comando de Deus, não do homem. Continua. Faça somente o que Deus te mandar. Deus usou uma jumenta. Deus usou um gago. Deus usou tantos homens na terra como usou mulheres. Quantas mulheres são faladas na Bíblia? E com certeza naquela época era mais difícil ainda, porque não se aceitava mulheres fazendo alguma coisa para Deus. Tinha que ser só homem. A palavra está lá, né? Não existe pastora, não existe isso, não existe aquilo. Mas por que as mulheres estão se levantando? Porque os homens têm se acovardado. Deus entrega, mas são covardes, infelizmente. Não querem fazer a obra. Não querem ter peleja. E a gente tem peleja, tem luta, tem deserto. Às vezes até fome. Mas não abandone Jesus por tudo que você está passando, não. Fique firme, cada vez mais firme. Que cada luta, cada deserto que você passe, seja para te fortificar mais além do que você já está. Se sinta forte, segura diante de Deus. Porque aquele que comete qualquer ato e pede perdão direto de Deus na hora, se humilha, Deus ele dá o perdão e ele disse, vai, continua. Amém? Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tudo que tocar tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.